Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ronaldo Zonta, eu sou médico de família e comunidade. Trabalho aqui em Florianópolis, na unidade de saúde do Saco Grande, e onde a gente recebe também alguns estudantes da medicina aqui da UFSC e também residência em medicina de família e comunidade via o HU e a UFSC. Então, hoje, a ideia aqui da nossa webconferência é trabalhar um pouco da saúde mental na atenção primária, ou seja, situações de tristeza e ansiedade mais comuns na prática do médico de família e da equipe de saúde da família. Então a gente vai discorrer um pouco sobre a epidemiologia da saúde mental na atenção primária, vai também trabalhar com a questão de qual a melhor abordagem e um pouco de prevenção quaternária também em saúde mental. A gente vai conversar um pouco aqui para vocês verem. Então, falando um pouco de epidemiologia, se a gente pensar, procurar, aliás, os dados que a gente tem hoje, a gente vai ver que aproximadamente 20% da população brasileira vai necessitar algum cuidado em saúde mental. E a maioria das vezes, esse cuidado em saúde mental que vai chegar até a gente, esses problemas em saúde mental, eles não vêm com uma queixa de tristeza, ansiedade, depressão, nervosismo, mas sim com queixas somáticas, ou seja, alguma queixa de dor, uma dor de cabeça tensional, algum mal-estar gástrico, que geralmente é o bilhete de entrada dessa pessoa. E o profissional de saúde bem treinado consegue fazer tanto a abordagem da patologia orgânica, do problema que a pessoa está tendo ali, seja os sintomas da dor de cabeça, mas também consegue muitas vezes, quando isso estiver presente, reconhecer o sofrimento psíquico associado a essa patologia, a essa doença que a pessoa deu entrada ao sistema de saúde. E se a gente pensar no caso de transtornos mentais mais graves, como transtornos mentais crônicos relacionados à psicose, esquizofrenia, transtornos depressivos mais intensos e mais que causam mais problemas funcionais, onde a pessoa deixa de trabalhar por muitos anos, deixa de conviver com a família, a gente vai ter que 3% da população brasileira acaba tendo esse tipo de transtorno mental grave e persistente. E que 6 a 8% dos transtornos mentais são decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas. Em relação à saúde mental, também é importante colocar que muitas vezes talvez seja muito mais de 20% da população brasileira que necessita de cuidado em saúde mental. Porque se a gente abordar todas as pessoas que chegam para a gente num atendimento em atenção primária, muitas delas, uma grande parte delas, muito mais que 20%, tem também associado questões de saúde mental. Visto que a gente cada vez mais bate nessa tecla, né, isso já é uma coisa corrente entre os profissionais de saúde, que a saúde não é somente um bem-estar físico, mas também um bem-estar mental, e que mente e corpo trabalham juntos, né? Então, assim, hoje a gente sabe também que uma boa parte das queixas que aparecem para a gente relacionadas ao sofrimento psíquico, a sofrimento mental, a transtorno mental, e são queixas que não necessariamente preenchem critérios para um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. A gente vai falar essa diferença um pouco, mas sim são situações de tristeza, ansiedade, depressão, ou situações em que a pessoa somatiza, ou seja, ela através do sofrimento psíquico, ela piora suas dores, por exemplo, no corpo, uma cefaleia, uma dor de cabeça, mas de um modo geral esses sintomas acabam não preenchendo necessariamente os critérios para a gente dizer que aquela pessoa tem depressão, tem ansiedade. Acabam, de uma certa forma, são situações em que a pessoa realmente tem um sofrimento psíquico a ponto de muitas vezes deixar de ter um bom papel, continuar fazendo seu papel na família, no trabalho. São queixas que acabam sendo subdiagnosticadas, ou seja, como a gente falou, a pessoa entra com uma dor, se a gente não aborda a questão do sofrimento psíquico, que está talvez relacionado àquela dor, a gente acaba não diagnosticando isso, pois o bilhete de entrada para o serviço de saúde, dificilmente as pessoas chegam com uma queixa relacionada a situações de tristeza, ansiedade, como queixa principal. São sintomas como dificuldade de sono, cansaço, perda de memória, dificuldade de concentração, irritabilidade, dores, né? E a gente, de um modo geral, como a gente aprendeu como profissional de saúde a tratar a depressão, a ansiedade, a tratar a dor, a cefaleia, isso que fica no meio termo entre uma depressão, ansiedade e uma situação de dor puramente por um trauma, alguma contusão, uma coisa somente orgânica, a gente acaba dando pouca resposta a esses problemas nesse nosso sistema tradicional, o que faz com que muitas pessoas dessas busquem tratamentos alternativos. Então a gente vai começar a refletir primeiro como que se dá o acolhimento da pessoa com sofrimento psíquico no centro de saúde. Porque muitas vezes a gente
se a gente não tem um acolhimento, um acesso adequado, essas pessoas em sofrimento psíquico vão procurar nossa ajuda e muitas vezes não vão conseguir, porque o sistema todo é voltado para queixas somáticas. Então, a pessoa chega com dor, ela é atendida. A pessoa chega e diz, eu estou triste, preciso conversar com alguém, ou tem alguma dificuldade relacionada ao sofrimento, ela, de um modo geral, dificilmente, às vezes, acaba sendo adequadamente acolhida. Então, como que vocês imaginariam, como que vocês veem no centro de saúde de vocês o acolhimento, o atendimento, a primeira escuta dessas pessoas em sofrimento psíquico? E quais opções de encaminhamento e tratamentos a gente tem disponível, além da consulta médica, de enfermagem e os medicamentos? Se a gente tem possibilidade de acompanhamento coletivo com psicólogo, se tem possibilidade de atendimento individual, um psicólogo, se tem disponível profissionais NASF, como educador físico, terapeuta ocupacional, que possam, acupunturista, psiquiatra, que possam ajudar no manejo dessa pessoa. Se a unidade oferece grupos de convivência para idosos que muitas vezes sofrem de problemas de saúde mental relacionados à solidão, à falta de rede de apoio, se a unidade oferece grupos de atividade física, de caminhada, de relaxamento, que são grupos que muitas vezes podem contribuir no tratamento de alguém em sofrimento ou com ansiedade. Falando basicamente de situações de tristeza, depressão e ansiedade na atenção primária, a gente vai ver que depressão hoje é usado esse termo para definir uma variedade de sintomas e sinais e situações de tristeza do dia a dia. Por quê? Porque de um modo geral as pessoas ficam tristes e tem como fala corriqueira, estou depressivo. Se a gente pensar em depressão como uma patologia, como uma doença mental, muitas vezes essa situação não é uma depressão, mas sim se caracteriza por uma tristeza. Da mesma forma, uma pessoa que fica nervosa com uma situação de saúde sua, não necessariamente ela tem um transtorno ansioso, mas sim ela tem um nervosismo, tem uma sensação de ansiedade. São situações que não necessariamente caracterizam o quadro depressivo. Então, depressão muitas vezes hoje está corriqueiramente e até banalizadamente, de uma forma banal, né, é falada por todos. Eu estou depressivo, tenho depressão. A simplificação num diagnóstico de depressão para uma pessoa que chega, por exemplo, num atendimento médico, um atendimento de enfermagem, um atendimento com o psicólogo, uma conversa com o agente de saúde, com o técnico de enfermagem, com o odontólogo, enfim, com os profissionais NASF, se a gente simplifica toda a história de vida dela e as situações de vida dela que estão causando sofrimento numa palavra depressão, muitas vezes a gente está simplificando isso e imobilizando a vida da pessoa. Por quê? Porque, de um modo geral, a pessoa carrega esse estigma, sou depressivo e por isso eu não posso trabalhar, eu não posso não consigo exercer minha vida familiar adequadamente. E isso acaba não muito necessariamente ajudando a pessoa. Isso eu falo relativizando, né? Que tem situações em que tu tem um transtorno depressivo, que tu tem caracteristicamente isso, que tu precisa dar uma classificação para um fim de perícia, um fim jurídico, um fim de pesquisa, mas para a vida prática da pessoa, o que importa talvez seja o médico de família relativizar esse diagnóstico, como já faz com várias outras situações, e com isso construir alternativas para a pessoa. Seja medicação, seja o acompanhamento psiquiátrico, seja dar ou psicológico, né, dar algumas direções, alguma ajuda no direcionamento do sofrimento, das situações que estão levando à tristeza, à depressão àquela pessoa. Então, assim, hoje a gente também conversaria, falando nisso, quando a gente faz um prontuário e escreve na análise o que a gente concluiu daquele diagnóstico, muitas vezes a gente não precisa necessariamente escrever depressão. A gente pode escrever depressão, mas seria interessante colocar, por exemplo, se uma pessoa, uma senhora de 50 anos, procura a gente com um quadro de tristeza, anedonia, que é perda de vontade de fazer as coisas, isolamento social, perda de apetite, alteração no sono, isso que caracteriza um processo depressivo, um processo de tristeza mais profundo, que está há mais tempo acontecendo, aí a gente observa que isso foi desencadeado por uma separação conjugal, por um conflito com um filho, por uma situação de desemprego, por situações de conflito no trabalho, e a gente não coloca isso na análise, por exemplo, sofrimento psíquico, separação recente, conflitos com o patrão. Isso não permite com que a gente reconheça que esse processo depressivo esteja associado a essas situações. Então, uma dica é que a gente comece a usar a análise do prontuário, quando a gente faz o subjetivo, o objetivo, a análise, quando escreve no prontuário, ou mesmo quando o agente de saúde faz a visita, em vez de ele caracterizar toda a história da pessoa, tudo que a pessoa contou,
todas as situações de tristeza ou situações de dificuldade, conflito, que estão levando aquele sofrimento psíquico somente como o termo depressão, a gente vai estar simplificando isso e dificilmente a gente vai estar, quando essa pessoa voltar, reabordando esses assuntos, essa situação do conflito com o esposo, com o patrão, e a gente vai estar simplesmente atuando sobre depressão como um termo, medicando e não olhando para as situações de tristeza e depressão, situações que estão causando a tristeza e depressão. Da mesma forma, quando a gente fala em ansiedade, muitas das situações corriqueiras da vida causam ansiedade. Por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego, uma aproximação de um evento importante na vida de uma pessoa pode levar a situações de ansiedade e nervosismo. Não necessariamente isso acarreta no termo de transtorno de ansiedade. Que um transtorno de ansiedade, de um modo geral, ele é algo que a gente não tem um gatilho específico, a gente não tem um determinante, tipo, a pessoa está nervosa, ansiosa, porque está passando por uma situação de conflito no seu trabalho. Não, geralmente são pessoas que têm transtorno de ansiedade, são pessoas que têm uma ansiedade crônica, permanente, com grande impacto na sua vida cotidiana e que a gente não consegue muitas vezes reconhecer um desencadeante, um gatilho dessa situação. Então, assim, caracterizar que muitas vezes as pessoas estão tristes e não deprimidas, muitas vezes as pessoas estão nervosas, têm um nervosismo, têm uma crise no seu ciclo de vida, uma separação, uma morte, uma saída do filho de casa, de uma senhora que já vive sozinha, e que isso não caracteriza necessariamente uma depressão, uma ansiedade, como transtorno, como patologia. Não que isso não implique em sofrimento, que isso não implique que a pessoa necessite de algum cuidado, muitas vezes de alguma medicação e muitas vezes de algum acompanhamento mais específico com um profissional, com um psicólogo, ou um acompanhamento de um médico de família junto com um psiquiatra. Mas é isso que tem que ficar claro para todos nós. Assim. Banalizar demais o termo depressão e ansiedade não tem nos ajudado, digamos assim. A ansiedade também acaba se manifestando, de um modo geral, de formas somáticas. As pessoas chegam com dor no peito, falta de ar, dificuldade de dormir, medo de morrer, dor de cabeça, dor muscular, uma bola na garganta, que muitas vezes as pessoas confundem. Eu tenho tireoide, eu tenho um problema grave no cérebro, eu tenho uma doença do coração, e estão passando por uma crise ansiosa. Então, quando a gente faz, como médico, um diagnóstico diferencial entre uma doença cardíaca e uma crise ansiosa, a gente tem que levar em conta essas duas coisas. A gente não pode simplesmente achar que aquela dor é somente ansiosa e deixar passar aí uma situação que realmente precisa de uma intervenção médica urgente, como um início do infarto ou uma dor caracterizada pelo coração, por um problema de vascularização no coração, uma isquemia miocárdica, né, como a gente chama na medicina. A gente, da mesma forma, não pode somente olhar para a causa orgânica e deixar passar que aquela dor também esteja sendo ocasionada por uma crise ansiosa. Então é um diagnóstico diferencial a ansiedade por uma dor torácica, por uma falta de ar, uma insônia? Mas a gente não pode, não quero dizer com isso que a gente vá deixar de investigar as outras causas. É só para colocar que muitas vezes a ansiedade também se manifesta com essas causas, né? Então, quando a gente define ansiedade e depressão como transtorno, como patologia, como surgiu isso? Isso surge de uma classificação chamada DSM-4 e o famoso CID-10, que leva em conta um grupo de sintomas ao longo do tempo. Então, se a pessoa está triste, se sente com dificuldade de dormir, com alterações no apetite, alterações na vida cotidiana por mais de 3 meses, ela pode caracterizar a depressão. Só que muitas vezes a gente não vai ter isso, como eu falei, a gente vai ter muitas vezes uma situação relacionada à tristeza. Para isso, a gente tem hoje em dia na atenção primária uma classificação diferente, em vez do CID-10, em vez do DSM-4, que é a classificação CIAP-2. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Nessa classificação, a gente vai ter, por exemplo, situações em que a gente não caracterizou uma ansiedade patológica, mas assim a gente caracterizou uma sensação de ansiedade e nervosismo, que é diferente do distúrbio ansioso. Da mesma forma, a gente pode caracterizar e classificar aquela pessoa com o P03 do CIAP-2, que é tristeza, sensação de depressão, sentir-se preocupada, diferente do distúrbio depressivo, que é o P76. Então é uma forma de classificação que também nos ajuda no entendimento de que muitas vezes na atenção primária a gente não tem pacientes com depressão, mas sim tem pacientes tristes. A gente não tem pacientes com transtorno ansioso, mas tem pacientes nervosos. E a gente sabe hoje que muitas vezes essa classificação CID-10, DSM-4, que inclusive já está ultrapassada, hoje existe o DSM-5, não sei se vocês já ouviram falar, uma nova classificação que é feita quando se reúne uma série de especialistas, psiquiatras,
que acabam revendo quais as patologias que existem. O que a gente tem hoje de crítica a isso? Que, de um modo geral, o DSM-5 está ampliando a quantidade de doenças mentais e tornando coisas que eram rotineiramente da vida, faziam parte da vida, como, por exemplo, uma criança que tem uma birra, vira uma patologia. O que implica isso? Implica muitas vezes que a gente comece a tratar com remédios uma situação de vida corriqueira, que deveria ser tratada no âmbito da comunidade, no âmbito do apoio social, do apoio do serviço de saúde, do profissional de saúde, e não como uma patologia que necessita de um medicamento. Por que isso tem acontecido? Há uma situação chamada conflito de interesse. A gente sabe que 60% dos psiquiatras que fazem o DSM-4 declararam que tem conflito de interesse com a indústria farmacêutica, ou fazem pesquisas financiadas pela indústria, ou têm ações da indústria farmacêutica. Então há um conflito de interesse que nos faz refletir sobre a questão de que muitas vezes, algumas vezes, está se criando doenças em busca de um lucro e não necessariamente do bem-estar das pessoas. Existem, por exemplo, hoje, a gente sabe que é muito comum a gente classificar as crianças como hiperativas, transtorno de hiperatividade. Né? Esse transtorno de hiperatividade, que a gente tem visto, que está crescendo em diagnóstico no mundo. E o que se tem visto? Que algumas classificações em outros países, como a França, abordam de outra forma o nervosismo, a hiperatividade da criança. Não tratando como uma patologia e medicando com Ritalina, como muitas vezes se faz, e que é preconizado pelo DSM-4, mas sim dando um outro suporte àquela pessoa. Então é importante que a gente reflita sobre esse conflito de interesse, sobre esse crescente que há na venda de medicações psicotrópicas, a venda de fluoxetina, no diagnóstico de depressão, no diagnóstico de transtornos mentais, que muitas vezes estão medicalizando, estão tornando situações de tristeza em patologias, estão tornando situações corriqueiras da vida em uma doença. Então, para a gente refletir um pouco. A gente tem que olhar, então, para a depressão e a ansiedade como um espectro. Muitas vezes, quando a gente faz uma consulta pela primeira vez com uma pessoa e ela se mostra triste, ela se mostra em sofrimento, e muitas vezes, quando tem espaço e tem um bom vínculo com o profissional, ela até expressa sofrimento com choro no nosso consultório, a gente tem que estar imaginando que a gente está vendo um recorte da vida daquela pessoa, durante 20, 30, 40 minutos de uma consulta. Que muitas vezes a gente tende a responder aquele sofrimento com uma medicação, com um tratamento, com um diagnóstico numa primeira consulta. A gente tem que começar a observar que os sintomas ansiosos, os sintomas de tristeza, eles são um espectro na vida. Tem momentos que a gente vai estar mais feliz, tem momentos que a gente vai estar mais triste, vai ter momentos que a gente vai estar mais ansioso, momentos que a gente vai estar mais calmo, e que muitas vezes o médico, o sistema de saúde consegue ver só um recorte num momento de maior tristeza daquela pessoa. Então, quando a gente vai conversar sobre a abordagem da depressão, a gente vai ver que muitas vezes, numa primeira consulta, não é interessante iniciar um medicamento ou iniciar um diagnóstico de cara para a depressão. Às vezes é preciso rever a pessoa em 1, 2 dias, porque em 1, 2 dias a pessoa pode se apresentar muito diferente e você pode se surpreender. Então, muitas vezes, da mesma forma que a gente faz com uma otítica, uma inflexão de ouvido numa criança que começou menos de 48 horas, menos de 2 dias, com uma febre não tão alta, uma criança que não está num estado geral tão ruim, a gente observa e no dia seguinte, ou 2 dias depois, a gente reavalia ela e medica ou não com antibiótico. Na depressão é a mesma coisa. Na ansiedade é a mesma coisa. A gente pode usar da demora permitida, do tempo de espera, do esperar e ver para essas situações, dado algumas situações de sinais de alerta, que a gente vai conversar, que às vezes numa primeira consulta a gente vai ter que intervir com medicação ou qualquer outro tipo de intervenção. Então olhar para esse espectro e imaginar que situações de tristeza e ansiedade são dentro de um espectro. Quando a gente pensar então sobre o que causa a depressão e a ansiedade, e que exames a gente vai pedir e como se diagnostica, eu trago essa pergunta para vocês refletirem. No dia a dia, assim, como que vocês imaginam o que causa a depressão? O que causa a ansiedade? A gente tem uma resposta para isso? A gente tem algum exame que se faz para isso? A gente tem como que a gente diagnostica isso, né, hoje em dia? A gente sabe hoje que amplamente estudada a depressão e a ansiedade, não se encontrou nenhum marcador biológico, nenhum exame de sangue, nenhuma tomografia do cérebro, nenhum raio-x, nenhum exame de imagem que comprove que aquela pessoa tem depressão através desses exames. Da mesma forma, a gente não consegue caracterizar um evento social pontual
ou características pessoais ou de personalidade que isoladamente expliquem as situações de ansiedade e depressão. O que significa isso? Significa que muitas vezes a gente vai lidar com várias situações que causam a depressão. Existem situações e explicações, talvez hoje, de algum componente, algum marcador neurológico, que a gente não consegue ver por imagem, não consegue ver por tomografia, não consegue ver por exames de sangue. Mas há algum componente, inclusive hereditário. Mas também isso não explica, porque nem toda pessoa que tem depressão terá um filho com depressão. Da mesma forma, a gente não tem um evento pontual, por exemplo, toda pessoa que sofre um trauma devido a um assalto vai ter ansiedade? Não. Então a gente não consegue caracterizar. Ou toda pessoa que tem um tipo de personalidade vai ter depressão? Também não. Então é um conjunto de coisas. O profissional da atenção primária deve levar em conta todos esses e auxiliar a pessoa a refletir a melhor forma de tratar eles. A gente sabe que muitas vezes algumas situações e dificuldades comuns da vida moderna podem levar a sintomas depressivos e ansiosos. Desde a desigualdade social, a gente quando trabalha em comunidades mais carentes, a gente observa que comunidades carentes a gente vai encontrar muito sofrimento psíquico, seja pela violência urbana, seja pelo medo ocasionado dessa violência, seja por questão de desigualdade social que leva a sofrimento por falta de renda, por falta de comida, por dificuldades financeiras, toda dificuldade que acaba tendo uma família que vive num mesmo teto, em grande quantidade de pessoas. Então, a desigualdade social, a violência, o luto, muitas vezes, o luto que é normal que todos tenhamos, às vezes pode desencadear situações de depressão e já desencadeia situações de tristeza. Problemas na família, problemas no trabalho, problemas de doença, uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença incurável como câncer, HIV, muitas vezes pode necessitar de cuidados em saúde mental. O próprio serviço de saúde, quando a gente tem um sistema de saúde que não dá acesso, que tem porta fechada, que a pessoa tem uma dor, sofre e não consegue acessar um sistema, também pode ocasionar sofrimento. E algumas situações, sim, orgânicas do corpo podem mimetizar, podem ser similares a sintomas de depressão e de ansiedade. E daí sim, quando a gente desconfiar clinicamente, a gente vai pedir alguns exames. A gente não pede exames, de um modo geral, para pessoas que não têm características que chamem a atenção para a gente fazer aquele exame. Características clínicas, em exame físico, em anamnese, em perguntas para ela. Porque toda pessoa depressiva não necessariamente precisa fazer exame, mas algumas pessoas podem manifestar queixas similares à depressão e terem hipotireoidismo. Por exemplo, estou cansado, tenho ganhado peso, tenho tido perda de cabelo. É uma opção, talvez, tu dosar um TSH, que é para avaliar se a pessoa tem um hipotireoidismo. Da mesma forma, se ela tem um hipertireoidismo, que é uma função exagerada da tireoide, ela pode ter nervosismo, coração acelerado, taquicardia. Mas a gente não vai pedir para toda pessoa em crise ansiosa, que chega com taquicardia depois de ter sido assaltada, vai pedir um TSH. Dessa forma, a gente não vai pedir para uma pessoa que está cansada, triste, deprimida, porque um parente morreu há 3, 4 meses, um TSH. A gente também tem que observar que, às vezes, anemia, câncer, insuficiência cardíaca pode manifestar com cansaço, com falta de ar, e não é uma depressão, mas sim relacionada a uma situação de saúde física, né? Também é importante, antes de se diagnosticar um transtorno depressivo ou ansioso, caracterizar se a pessoa não tem um transtorno bipolar, porque muitas vezes a pessoa vem triste num centro de saúde, mas ela tem crises maníacas. Então perguntar para ela se durante alguns momentos ela já teve situações em que ela falou sem conseguir parar de falar, começou a fazer várias coisas em casa sem concluir, teve gastos excessivos, que é caracterizando crises maníacas. Porque se a gente caracteriza uma depressão num momento que uma pessoa que tem transtorno bipolar está em depressão, que a pessoa, ela cicla, ela está às vezes em depressão e às vezes ansiosa, né, ou em mania, ou muito exageradamente feliz, digamos assim. Porque se a gente não caracteriza isso e começa a tratar uma depressão, a gente pode desencadear um sintoma maníaco. Da mesma forma, é importante diferenciar no idoso sintomas depressivos da própria demência. A evolução natural da perda de memória e do deterioro cognitivo do idoso leva a situações de tristeza também. E que, às vezes, a gente vai ter que tratar junto as duas coisas. Também é importante diferenciar depressão e ansiedade de esquizofrenia. Pessoas que têm psicose, que têm alucinação, que têm situações mais crônicas, podem abrir o quadro da esquizofrenia com sintomas ansiosos e depressivos. Um médico bem treinado, médico de família, não necessariamente um psiquiatra, atento, consegue fazer esse diagnóstico. É importante saber que gravidez e puerpério pode levar a sintomas de tristeza, da mesma forma que o uso abusivo de drogas
como cocaína e crack, pode levar a situações de ansiedade. Então a gente tem que levar em conta tudo isso quando a gente atende uma pessoa em sofrimento. O que a gente faz quando atende uma pessoa em sofrimento, seja ele ansioso ou de tristeza? A principal coisa é uma escuta e postura de interesse. Se mostrar interessado na história da pessoa, ouvir o que ela tem para dizer, já é terapêutico. Muitas vezes pessoas deprimidas não têm com quem falar seus problemas. Por ter um espaço de escuta, já pode ser terapêutico. E isso qualquer um pode fazer. Um agente comunitário pode ir visitar a pessoa e perguntar sobre sua vida, ouvir o que ela tem a dizer, evitar dar conselhos, é claro, porque não é nosso papel, mas sim muitas vezes escutar, ouvir, acolher, ressignificar para ela, ter empatia e dizer, olha, eu entendo que dentro dessa situação você deve estar sofrendo e eu sofreria também numa situação dessa. Isso reassegura para ela, ajuda ela a desabafar e ajuda no tratamento também. Tem que diferenciar os casos graves daqueles que podem ser acompanhados com mais calma. Questionar risco de suicídio. Isso é importante. Há uma visão de que se a gente pergunta, a gente induz. Muito pelo contrário. A gente, quando pergunta se a pessoa tem medo, ou tem algum planejamento de se matar, a gente está prevenindo o suicídio. Então é importante a gente levar em conta isso. Que perguntar sobre suicídio é importante. Sempre que tem uma situação que te chama a atenção, que a pessoa está em mais sofrimento. Então, olha, eu tenho observado que você anda muito triste, como você tem falado. Por acaso você tem passado por você pensamentos de morte ou de tirar sua vida? É uma forma de perguntar. A pessoa pode dizer, olha, eu tenho pensado, mas isso vem e passa. Como pode dizer, sim, eu penso. E daí você vai perguntar, você tem planejado alguma coisa em fazer? E ela pode te dizer, olha, já comprei uma arma, eu estou pensando em me enforcar, eu vou me jogar na frente de um carro, vou me jogar do ônibus, enfim. Isso caracteriza uma situação que a gente tem que intervir. Há um risco iminente de suicídio. Então, se a gente não tivesse perguntado, muitas vezes isso não ia aparecer. Então, tem que perguntar. Tem que diferenciar o caso grave também perguntando. Tem que abordar a família, entender em que situações a pessoa se encontra no seu ciclo de vida, em que momento de vida ela está, se ela está saindo de casa, se ela está tendo filho pela primeira vez. Tudo isso são situações que podem caracterizar sofrimento. Tem que ter competência cultural, por exemplo. Eu vou atender uma comunidade que fala alemão, que é mais alemã, digamos, descendência alemã. Eles têm forma de se expressar diferente de uma comunidade italiana, diferente de uma comunidade de japoneses, diferente de outras, uma comunidade que um agricultor se expressa diferente de uma pessoa na cidade. Então o médico, o profissional de saúde, o agente comunitário tem que ter competência cultural de entender o modo com que aquela pessoa expressa seu sofrimento. Às vezes são palavras, são formas de dizer, são gestos que são diferentes de pessoa para pessoa. E se a gente não tem essa competência, a gente não identifica e não consegue ajudar. Da mesma forma, é importante lembrar que quem deve fazer as conclusões sobre sua vida e fazer escolhas e tomar decisões é o próprio paciente. O médico e o profissional de saúde só podem ajudar ele a refletir. Mas tomar a decisão, por exemplo, você está escutando uma situação de tristeza de uma mulher que tem tido violência com o marido, ou então que tem tido conflitos com ele por uma separação, o marido tem atraído. Você tem a intenção de ajudá-la e fala para ela, olha, você deveria se separar dele. Não é você que tem que tomar essa decisão, você tem que ajudar a pessoa a refletir qual é o melhor caminho dentro da situação que ela vive. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como a gente trabalha na comunidade, acaba se aproximando muito das pessoas, a gente tende a adquirir uma, digamos assim, uma tendência a ser padre, brincando assim, né, de ser sacerdote, dar conselho. Esse não é o papel do médico, esse não é o papel do agente comunitário, não é o papel do enfermeiro. O papel desses profissionais é escutar a pessoa e ajudar ela a olhar para a sua situação e ajudar a tomar decisões. É importante também que as pessoas em sofrimento tenham acesso facilitado e segmento continuado no serviço de saúde. Isso significa o quê? Eu posso muito bem atender uma pessoa que está em sofrimento psíquico e observar ela em 2, 3 dias, mas eu tenho que garantir que ela consiga voltar em 2, 3 dias, porque senão eu vou ter que medicar ela sem nunca mais vê-la, ou mesmo iniciar um medicamento, eu preciso que ela volte, eu preciso que o acesso seja facilitado, não só para isso, para tudo, né? Na atenção primária, se tu não tem acesso, se tu marca consulta uma vez por mês, uma vez por semana, se tu, profissional de saúde, não usaria o teu sistema que tu faz, porque tu tem dificuldade de acesso, não vai funcionar. Da mesma forma, é importante um segmento continuado. Renovar receitas, às vezes, é importante fazer uma renovação de uso contínuo dentro de uma perspectiva de que houve uma combinação, olha, vamos usar 4, 5 meses, você pode renovar se precisar, volta. Mas assim, renovar continuamente sem ver o paciente, sem ter um segmento do caso, também é um problema. Muitas vezes assim, tem lugares em que se chega uma pilha de receita, o médico vai lá, renova e não vê o paciente. Uma ou outra vez,
Você pode fazer isso pelo fluxo, pela dificuldade que às vezes a gente tem de atender toda a população. Porém, se a gente não der segmento para aquela pessoa, a nossa tendência é deixar passar de ajudar ela ou promover um abuso de medicamentos, promover, inclusive, daqui a pouco uma dependência a um benzodiazepínico, a medicação tarja preta, sem poder ajudar ela. Também é importante observar que quando a gente medica alguém, não há necessidade da gente, num primeiro momento, ou principalmente quando a gente tem um sofrimento mais intenso, com qualquer tipo de risco de suicídio, deixar com a pessoa uns 100 comprimidos de fluoxetina, de amitriptilina numa primeira vez. Porque senão a própria medicação acaba virando a arma da pessoa tirar sua própria vida. E a gente sabe hoje que uma das maiores causas de intoxicação externa está no uso inadequado da medicação. Seja para fins de tirar a própria vida, seja porque há uma medicação disponível, é tomada errada, a criança pega. Então, evitem também encher as pessoas, encharcá-las com uma quantidade muito grande de pílulas numa primeira vez. E principalmente se há risco de suicídio. Também é importante, às vezes, se há risco de suicídio, negociar que quem vai cuidar da medicação seja um familiar, seja alguém próximo que possa ter um controle sobre essa medicação. Evitar na vida da pessoa a fixação somática, porque muitas vezes a gente atende pessoas com dores crônicas. Diagnósticos como fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, síndrome das pernas inquietas, que são diagnósticos que têm um fundo e comprovadamente um fundo psicológico que há necessidade de ser tratado também. Se a gente se fixa na questão só do corpo com essas pessoas, sem abordar a história de vida, as expectativas dela, os sentimentos, os relacionamentos que ela tem, e a gente ficar só tentando responder à dor externa, ao problema no ombro, ao problema no cotovelo, que talvez exista, que tenha, mas se a gente ficar só fixando nisso, sem perguntar para ela sobre se, por acaso, não caracterizando ela assim, a gente tem muito cuidado, porque quando a gente começa a conversar com uma pessoa que tem uma dor crônica, que a gente observa que aquela dor tem uma característica de fundo psíquico também, a gente não pode também, do modo como a gente expressar para a pessoa, explicar para ela, dar a entender que, é tudo psicológico, como muita gente às vezes diz. Eu fui no médico e disse que é tudo psicológico. Não, a gente tem que, sim, dar espaço e dar vazão, e como bom médico, como bom profissional de saúde, como bom enfermeiro, avaliar se aquilo necessita de algum exame, de uma intervenção de um medicamento anti-inflamatório, mas a gente não pode deixar de também perguntar para ela, olha, você observa esse tipo de dor, muitas vezes piora com situações de estresse, situações de tristeza, uma má qualidade do sono. Você tem observado isso? São formas de trazer à tona que ela comece a observar se o seu psíquico influencia na sua dor. Então, tentar responder a dor interna, e não só a expressão dela externamente, que é a dor de cabeça, por exemplo. Quem já não teve uma briga e teve uma dor de cabeça? Não adianta só tratar a dor, dar o remédio. Claro, vai ajudar, mas a gente tem que ir para a causa do problema. Talvez foi aquela briga, aquela situação que não está legal. Da mesma forma, a gente não vai deixar passar algo grave, né, orgânico, como um bom médico tu consegue fazer isso. Tente proteger o paciente da iatrogenia, porque esses pacientes com dores crônicas acabam indo para o neuro, para o reumato, para o ortopedista, passam por uma série de profissionais, fazem milhões de exames, milhões de medicamentos que só acabam prejudicando eles. Então, como médico de família, pega esse paciente para ti, tu é o coordenador do cuidado dele, a equipe é coordenadora do cuidado dele, se for para encaminhar, ele tem que voltar. Evite pedir excessos de exame desnecessários, evite encaminhar sem tentar resolver o problema ou entrar em contato com um especialista, porque senão, quanto mais médicos essa pessoa entrar em contato, pior a saúde dela. Isso tem vários estudos mostrando. Esteja alerta também às reações de contra-transferência. Muitos pacientes desses causam uma sensação ruim no profissional, que acaba respondendo a eles para liberá-los, enfim, pedindo exames, receitando medicações ou pedidos extravagantes. Pessoa com fibromialgia muitas vezes pode ter feito já uma tomografia de coluna e ou ter uma hérnia, enfim. Ela vem no ano seguinte, eu quero repetir a tomografia. O que adianta, né? Conhecendo a patologia e o desenvolvimento da hérnia, a gente sabe que não vai ter uma solução fazer uma nova tomografia. Só se tiver alguma outra situação que esteja ali que indique isso. Mas muitas vezes a gente responde a esse pedido porque a gente tem dificuldade de lidar com aquela pessoa. Então tente cuidar, sentir o que você está recebendo e o que é seu daquele sentimento e o que tem a ver com o outro. Não reagir demais quando o paciente testa o relacionamento. E é importante, muitas vezes, nessas pessoas que frequentam muito o centro de saúde, envolver outros colegas. Marcar uma consulta com o enfermeiro, pedir uma visita do agente comunitário, para tu diluir o cuidado.
Se não, se o cuidado ficar focado só num profissional, esse profissional sobrecarrega e tem dificuldade de ajudar aquela pessoa. Fazer o genograma, que é um mapa da família e das relações familiares, também ajuda. Muitas vezes tem pessoas que chegam, eu tenho depressão, mas o que aconteceu na sua vida? O que desencadeou? Ah, não, eu tenho depressão. Simplesmente. Eu tendo a desacreditar que uma depressão surja do nada. Ela pode ter uma relação, uma situação de vida que aconteceu recente, como pode ser de alguma coisa passada que a pessoa guarda, ou uma preocupação futura, mas alguma coisa tem que ter de resposta nisso. E muitas vezes a gente não consegue ver. Então, às vezes, fazer um genograma para essa pessoa é interessante, porque começa a surgem coisas da família, coisas que ela mesma não teria percebido que estavam provocando aquele sofrimento, aquela ansiedade e aquela tristeza. Então é importante, às vezes, lançar a mão do genograma também para isso. É uma outra coisa que é interessante fazer. E pensando na medicação, quando eu devo iniciar um medicamento? Quais são os sinais de alerta? E qual o melhor antidepressivo a ser usado? Aqui, espero que todos consigam ver, é um fluxograma que está disponível inclusive no Tratado de Medicina de Família. Eu vou me passar um pouquinho do tempo, mas assim, está no Tratado de Medicina de Família. Se vocês quiserem ver no capítulo de saúde mental, eu recomendo, vale muito a pena, é um tratado que foi lançado recentemente. E tem ali um fluxograma. Então a pessoa com tristeza procura o sistema de saúde. Ou é levada por familiares, muitas vezes, né? Ou se solicita uma visita. O que a gente deve fazer? Tentar dar um acesso facilitado em 2 dias com o médico ou com o enfermeiro. Um enfermeiro bem treinado pode fazer uma escuta adequada. Avaliar com a pessoa o que a pessoa tem, deixar que ela expresse seus sentimentos, pergunte para ela suas preocupações, que ideia ela tem, o que ela tem, o que você acha que você tem, o que você espera que a gente possa fazer, e daí avaliar os sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Sintomas depressivos graves, a pessoa fica em casa, não sai de casa, não consegue se levantar da cama, tem uma grande perda de peso. Sintomas psicóticos, ela alucina, ela ouve vozes, ela vê vultos, ela vê pessoas que não existem. Tentativa de suicídio ou um plano de suicídio elaborado. Isso são sinais de alerta que fazem com que a gente tenha que interferir imediatamente, iniciando talvez uma medicação naquele momento, acionando familiares, solicitando o apoio da equipe de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, internando aquela pessoa muitas vezes. Se a pessoa não tem esses sinais de alerta, a gente tem que abordar com a pessoa formas dela mesma lidar com isso. Seja buscando os recursos próprios que ela tem para lidar com as crises, perguntando, você já teve isso antes? Já? O que você fez na vez passada? Eu comecei uma atividade física. O que você acha de começar uma atividade física agora? Você tem alguém com quem você conversa sobre isso? Eu tenho uma amiga, mas não tenho conversado com ela. Quem sabe você encontra ela e conversar, traz isso, procura atividades de lazer, inicia uma atividade física. São todas formas dela lidar autonomamente com aquilo e a gente marca um retorno em 2 semanas. Então muitas vezes a gente não vai precisar intervir necessariamente medicamentosamente naquele momento. Qual o melhor medicamento? Na verdade não existe um melhor medicamento. A indústria vende, claro, vários. Esse é o lançamento do ano, a melhor pílula do mundo. Não existe. Isso não tem nenhuma comprovação dizendo que a amitriptilina é melhor que a fluoxetina, que é melhor que a duloxetina, que é melhor que a... enfim. O que existe são adaptações pessoais, sintomas e efeitos colaterais diferentes, preços diferentes, formas de tomar diferentes. Cada pessoa vai se adaptar de um jeito. Então não caia na lorota do representante da indústria farmacêutica que vem com um cartazinho bonito e um monte de amostra grátis dizendo que aquela é a salvação última do mercado. Até hoje não se provou que nenhuma medicação é superior à outra. Então aqui só para vocês conhecerem que existem as medicações, os efeitos colaterais, os preços, e a gente vai escolher de acordo com o que a gente quer. Se a gente precisa de uma medicação antidepressiva mais sedativa, que a pessoa fique mais sonolenta porque ela não consegue dormir, a gente vai optar daqui a pouco por uma amitriptilina. Se a gente precisa de uma medicação que a pessoa não tenha tanta boca seca porque está tomando amitriptilina e está tendo dificuldade de evacuar, que também ela pode causar, a gente pode trocar para nortriptilina, enfim. É importante conhecer os medicamentos que tem disponíveis na rede, não a necessidade muitas vezes de medicamentos comprados, e os que a gente tem disponíveis às vezes já são suficientes. Então aqui os efeitos adversos. Então o que a gente sabe hoje? Para depressão, segmento com médico de família usual demonstra bons resultados. Terapia de resolução de problemas, terapia cognitivo-comportamental, atividade física. Sabe-se que para depressão leve a moderada, é uma pessoa que consegue iniciar uma atividade física regular, ela tem o mesmo efeito de melhora da depressão do que iniciar uma fluoxetina. Fitoterápicos. Um fitoterápico bem importante, a erva de São João, o hipérico, é uma medicação que é amplamente usada na Alemanha para tratar a depressão. Para transtornos depressivos leves a moderados é uma indicação. É importante conhecer os efeitos adversos, é importante conhecer as interações medicamentosas, saber que para alguns pacientes não vai poder usar porque ele usa determinados medicamentos, mas sabendo indicar, tu pode indicar.
Os inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, os tricíclicos, como a amitriptilina, todos eles funcionam também para depressão. E o antidepressivo na gravidez, se a gente precisar, a gente dê preferência aos inibidores de recaptação de serotonina ou os tricíclicos, que todos são seguros. Se sabe hoje que o inibidor de recaptação seja um pouco mais seguro. Há risco. Por isso que na gravidez a gente sempre vai pesar risco e benefício. Para ansiedade, a gente sabe que atividade física, psicoterapia, técnicas de relaxamento, atividade de grupo, técnicas de respiração, meditação ajudam. Da mesma forma que, qual é a primeira escolha? Isso é importante. A primeira escolha não é um benzodiazepínico, não é uma medicação tarja preta da receita azul, o Rivotril, o Lexotan, o Clonazepam, o Diazepam. Não. A primeira escolha é, se a gente for tratar medicamentosamente, é um inibidor de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, em doses inclusive altas. O benzodiazepínico ele deve ser reservado para situações específicas, pontuais, em que a pessoa tem que tomar por uns 3, 4, 5 dias. E a gente pode também usar os tricíclicos e os beta-bloqueadores, como o propanolol, às vezes podem ser usados, com o cuidado de não usá-los em pacientes com DPOC ou asma, pelo risco de causar broncoespasmos, sibilância, tosse, enfim, falta de ar e até riscos maiores aí para ela. Tem algumas alternativas farmacológicas, como a cava-cava, a valeriana, o maracujá, que é a passion flower, o rescue, que é um floral, a erva de São João, a erva cidreira, a homeopatia, que também são terapias que podem ser usadas. Aqui está um pouco a prescrição. O UpToDate, que os médicos conhecem, que é um banco de dados de evidências científicas, tem todas as evidências científicas de plantas, os riscos, as interações eventuais que essas plantas podem ter. Mas é uma alternativa que a gente tem, não tem tanta evidência, mas tem às vezes muito pouco efeitos colaterais e a gente pode utilizar, sabendo utilizar e sabendo prescrever. Recomenda-se que a gente tenha projetos para intervenções para crise, se trabalhe com o uso racional de medicamentos, se faça uma coordenação do cuidado do paciente junto com o CAPS, que a gente trabalhe o papel do médico, do técnico, do agente comunitário, no atendimento desses pacientes, que se converse em equipe sobre isso, que se tenha grupos de acolhimento, de relaxamento, de apoio familiar, tudo isso são coisas que ajudam. Agora, para ir finalizando, a gente vai falar um pouco sobre prevenção quaternária em saúde mental. O que é prevenção quaternária? Prevenção quaternária é prevenir as pessoas dos excessos da medicina. O que significa isso para a saúde mental? A gente vai pensar nos principais erros que a gente aborda a saúde mental. Rotular ou aceitar precocemente o rótulo de depressão e ansiedade sem explorar o que causa, o contexto desse sofrimento. É um erro. Manter e renovar continuamente prescrições sem rever a pessoa, sem reconsultar a pessoa. Atender repetidas vezes pessoas com dores crônicas, vagas, mal-estar, sem usar o tempo para aprofundar esse sofrimento. Iniciar antidepressivos sem haver aprofundado o entendimento do que está causando aquilo e o contexto. É um erro, porque tem que conhecer o que está acontecendo, né? Evitar oferecer o antidepressivo como uma opção terapêutica também é um erro, ou usar uma dose inadequada. Então assim, eu não posso ter uma postura, eu não prescrevo antidepressivo. Não, ele é uma ferramenta e ele deve ser prescrito quando necessário e quando bem escolhido. E vai ajudar, muitas vezes. Agora a gente não pode deixar de prescrever e a gente não pode prescrever em excesso. Da mesma forma, quando a gente prescrever, a gente tem que saber prescrever, saber indicar. Por exemplo, se uma pessoa está com depressão, tu iniciou fluoxetina já faz um mês, ela não teve resposta nenhuma, a gente tem que saber aumentar a dose, a gente não precisa encaminhar para um psiquiatra, a gente tem que saber que a dose de fluoxetina máxima é 80 mg, quais são os riscos, quais são as interações medicamentosas. Um bom médico de família, com a ajuda da equipe de saúde mental, começa a aprender isso e conhece sobre medicamentos e consegue indicar o uso de uma medicação, o aumento da dose, que muitas vezes pode estar em uma dose inadequada. Então, tu não espere o psiquiatra, não espere o psicólogo. Você pode, muitas vezes, conhecer e saber fazer o uso adequado dessas medicações. Então, usar a dose inadequada, não prescrever ou prescrever em excesso são erros. Então, quando eu falo do antidepressivo, eu não estou falando que não é para usar. É muito pelo contrário, é para ter ele como alternativa com um uso adequado e racional. Não solicitar apoio de outros profissionais. Então, também não é só, então eu sou médico de família e vou resolver tudo. Também não. Se eu tenho uma dúvida, alguma dificuldade, eu tenho que solicitar o apoio da equipe de saúde mental para discutir, inclusive aprender com isso. Ou solicitar ajuda do enfermeiro para dar conta de um caso de uma paciente que tem vindo muito, um paciente que tem repetidamente vindo. Não conversar sobre suicídio nos casos moderados a graves, como a gente falou. Medicalizar um problema, então essa questão da Ritalina, a gente sabe hoje, Ritalina tem crescido absurdamente. Entre 2000 e 2008, o número de caixinhas vendidas passou de 71 mil para 1 milhão e 100 mil. O que significa isso? Não significa que a gente está tendo um transtorno de hiperatividade em todo o mundo. Significa que a gente está diagnosticando a mais,
utilizando talvez a Ritalina de forma inadequada. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu falo da Ritalina porque a gente sabe que está dentro de toda essa discussão de que toda criança hiperativa, a professor diagnosticando hiperatividade, mandando cartinha e criança para o neuro, um absurdo. Muitas vezes isso tem a ver com outras questões. Então a gente não quer que a vida da pessoa se torne isso, né? O velhinho cheio de pílulas, sendo que uma pílula causa um problema, daí tu toma outra que resolve outro, né? E a pessoa nem sabe onde começou tudo isso. O que a gente sabe hoje? Esse texto do Hunger Vaz, ele fala sobre a medicalização desse problema. Então ele pergunta, como é possível que estamos transformando qualquer problema cotidiano em um problema de saúde, um transtorno mental? Uma timidez infantil vira depressão. A inquietude de uma criança inteligente e esperta vira TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O medo de uma professora rígida e incompetente vira neurose obsessiva. Vômitos e dor abdominal ao ir à escola vira intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável. A saúde do recém-nascido e do bebê, da criança, não depende mais da opinião da avó, da mãe. Agora só o médico determina se a criança está bem ou não. O que a gente sabe é que esses transtornos mentais menores merecem a mesma resposta que os transtornos físicos menores. Espera permitida, o simples esperar e ver, o dar segurança, a escuta terapêutica e o alívio pontual de sintomas. Porque se a gente for pensar, problemas de saúde mental são diferentes de problemas físicos. Tuberculose, tu sabe o que causa, tu consegue ver o bichinho ali, né, no caso o bacilo de Koch, tu consegue fazer um exame, tu consegue bater um raio-x e ver. Saúde mental tu não tem isso, tu não tem uma coisa objetiva. Então a gente não tem ainda evidências que dão suporte de que aquilo vai ser realmente tratado e curado com uma medicação. A medicação tem alívio, funciona, porém ela é diferente de tu tratar uma tuberculose. Então terminar com essa frase de Fernando Pessoa e deixar aberto para vocês para as dúvidas. Temos acho que uns 15 minutos aí. Obrigado. Bom, pessoal, então já que a gente não teve dúvidas, eu gostaria de agradecer a participação de todos e deixar a palavra agora ao Dr. Ronaldo para ele agradecer vocês também. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar falando com todos vocês. É um tema que demanda talvez mais tempo, né? Muita coisa que a gente acaba provavelmente tendo muitas dúvidas. Eu sei que está todo mundo querendo sair do trabalho agora, né? Mas assim, eu acho que é para abrir um pouco, uma visão um pouco mais crítica sobre a questão de como a gente está trabalhando a saúde mental na atenção primária. Deixar como dica aí para vocês assistirem um filme que eu acho que é bem interessante, que tem disponível no YouTube, na internet, que é o Marketing da Loucura, que traz um pouco de um panorama, uma visão mais crítica, às vezes até um pouco demais, mas vale a pena a gente conhecer sobre a psiquiatria, e colocar que é papel da atenção primária atender a transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão e a ansiedade, e é importante que a equipe sempre esteja atualizada, busque conhecer, busque se informar sobre como tratar, como adequadamente acolher e dar vazão para uma melhor qualidade da atenção em saúde mental na atenção primária. Então, agradecer a todos, muito obrigado. Tá? O nome do filme é O Marketing da Loucura. Eu vou deixar escrito aqui, vocês procuram no YouTube, ele é inclusive um filme que tem legenda em português e vale a pena, são vários episódios. Eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco da história da psiquiatria no Ocidente aqui, que não só no Brasil, né, como no mundo, e para a gente conhecer um pouco de como a gente chegou hoje, às vezes, a um exagero dessa psiquiatria. Não que a psiquiatria não seja uma especialidade que tem trazido muita ajuda para muitas pessoas e para a medicina, mas é importante a gente ter uma visão que muitas vezes a gente pode estar hipermedicalizando uma pessoa. Da mesma forma, a gente saber que é importante a gente também não ter uma visão extremista de que sou contra a medicação, sou contra a psiquiatria. Não, a gente tem que ter uma visão muito mais ponderada e saber usar a medicação, saber usar os recursos que a gente tem de forma adequada e racional. Tá bom? Muito obrigado e boa tarde a todos.